Minha nora disse: essa geladeira é minha. Voltei do plantão exausta, com as mãos marcadas de tanto lavar, antisséptico que não sai da pele, cheiro do hospital encravado nas narinas. Fazia 26 horas, o corpo gritava por cama, a mente pedia silêncio. Quando passei pela cozinha, a cena cortou tudo isso em duas. No canto, uma geladeira nova, branca, brilhando como se tivesse acabado de chegar de loja. Na porta, uma etiqueta amarela com o meu nome, escrita com uma caligrafia que eu reconhecia bem, a minha própria letra, de tantos bilhetes colados pela casa. Abaixo, sobre as prateleiras, potes alinhados, cada um com sua etiqueta. Em cima da geladeira, uma nota de papel, seca de tanto ser manuseada. E ela, Verônica, parada no batente com a expressão calculada de quem espera ser vencedora. Isso é meu, disse ela, apontando para a etiqueta. A frase saiu com a frieza de quem já a ensaiou. Essa geladeira é minha, a comida é minha. Cada um compra o que come. Era tão simples, tão direto, parecia até que me oferecia uma aula. Aqui estão as regras. Não havia em sua voz um pedido, nem uma proposta. Havia uma posse declarada, uma linha traçada no chão da minha própria casa. A palavra minha ecoou como um soco. Meus joelhos tremeram por um segundo. Sentei-me na cadeira de sempre, a da cozinha, a que apoia os braços cansados de quem passou a vida acordando antes do sol. Respirei fundo. Pensei nas horas no hospital, nas crianças que trouxe de volta, nos vizinhos que me chamavam de mãe quando eu mal era a mãe dos meus próprios filhos. Pensei na casa que comprei com esforço, depois de plantões, economia, decisões difíceis. Pensei nas noites em que contei moedas para pagar uma conta a mais. E por fim, olhei para Damián. Damián estava ali, no sofá da sala, o olhar sempre a alguns centímetros de mim. 32 anos. Meu filho. Não houve um gesto automático de defesa. Ele não se levantou, não segurou minha mão. Olhou para mim como quem observa um problema menor, uma discordância doméstica. A indiferença dele era uma faca lenta. Mãe, disse ele, num tom que eu poderia descrever como cansado ou apático, eu ainda não sabia. Não precisa assim. A gente combinou. A Verônica paga a parte dela. Combinar. Palavra que escondeu meses de pequenas violências. Já não era apenas a geladeira. Eram as caixas novas no armário, as etiquetas nos potes de tempero que eu comprei, o sabonete marcado com o inicial V sobre o meu que estava ao lado, o secador que de um dia para o outro já pertencia a ela porque ela havia dito. Eram as pequenas demarcações que, gota a gota, vinham secando a lagoa da minha dignidade. Não reagi no primeiro momento, não porque não quisesse. Reagi internamente, um terremoto de palavras que me pediam justiça e, ao mesmo tempo, um tremor clínico de quem já viu brigas destruírem famílias. Respirei, contei até 10 e decidi não permitir que o calor da cena me transformasse em alguém que depois se arrependeria. Se eu tinha aprendido algo em décadas de enfermagem, além de curativos e dos nomes dos remédios, era a importância de agir com cuidado quando tudo parecia precipitar. Uma reação impulsiva naquela hora poderia ser alimento para narrativas que me humilhariam ainda mais. Entrei na cozinha devagar. Toquei na etiqueta amarela. O papel era barato. A cola já começava a se soltar nas bordas. Havia desenhada à caneta minha inicial, um gesto infantil que tentava naturalizar a posse. Pensei em arrancar a etiqueta ali mesmo. Pensei em jogar fora a geladeira. Pensei em muitas coisas que doíam e que eram rápidas, como cólera. Em vez disso, tirei uma fotografia com o celular. Uma imagem calma. Marquei a hora. Guardei como quem guarda uma prova de que as pequenas agressões existem antes de se tornarem grandes tragédias. Ela sorriu, um meio sorriso que não alcançava os olhos, e falou de novo como se repetisse um contrato. Cada um paga o que consome, você tem que entender. Entendo que está aí uma geladeira, respondi, com voz baixa, controlada, e que você diz que é sua, mas esta casa é minha. Eu comprei esta casa. O silêncio que se seguiu foi pesado. Verônica passou a mão nos cabelos, como quem ajeita um disfarce. Damián desviou o olhar. As palavras deles vinham embaladas de razão prática.
A minha vinha de anos. Percebi ali um confronto de temporalidades, o mundo rápido da apropriação e o mundo lento da história. Era minha casa por direita e por memória. Cada rachadura no azulejo tinha uma história. A noite que poupei para trocar o piso. O dia em que pintei a sala de madrugada porque queria um lugar que fosse meu refúgio. A casa guardava meus sacrifícios com a mesma tenacidade com que eu aguardava. Naquela noite não dormi, não por insônia, por decisão. Permaneci acordada, articulando. Havia um nó que eu precisava desatar. A situação não era apenas uma questão de geladeira. Era uma série de pequenas afirmações de poder que vinham crescendo. Utensílios marcados, roupas trocadas de lugar, alimentos jogados no lixo porque já estava velho e, por fim, a geladeira nova, posta como sinal de tomada. Sentia-me invadida. Algo que amo estava sendo desconstruído diante dos meus olhos, e a passividade de Damian era eco de um cansaço que cobri com a desculpa de compreensão. Lembrei da minha mãe. Lembrei de como ela dizia que dignidade não é agressiva, dignidade é presença. E pensei que havia uma diferença entre presença e subserviência. Era hora de decidir qual delas eu escolheria. Nos dias seguintes, a casa mudou como se tivesse sido reprovada num teste. As etiquetas se multiplicaram. Não havia mais apenas potes de comida com meu nome. Havia etiquetas na prateleira do banheiro, nos frascos de shampoo que sempre foram de uso comum, no raspador de pés que eu usava desde adolescente. Até as panelas que herdara da minha avó, de ferro batido, receberam um bilhete grudado. Não tocar. A sensação era de uma ocupação, mais do que de um acordo. Era uma conquista simbólica que se anunciava pela corrosão das pequenas regras de convivência que sempre mantivemos. Cada etiqueta era para mim um insulto, cada bilhetinho uma redução. E a humilhação tinha um som, o tilintar de talheres ajeitados com indiferença, a risadinha de Verônica quando comentava que eu gastava demais no mercado, a voz de Damian pedindo para ter calma. A casa, que sempre foi o meu último porto, virou palco de um processo de despersonalização. As coisas pioraram devagar, como costumam piorar as coisas que nos doem mais. Uma tarde encontrei uma caixa de biscoitos quebrada no lixo e sobre ela a etiqueta para visitas da minha família. Outro dia, meu jarro favorito, aquele que comprei no mercado municipal, estava na prateleira bem acima da pia, com uma nota, guardado. Meu café, o velho coador que uso às 5 da manhã, passou a ser tratado como se fosse um objeto de partilha condicionada. Era como se tudo o que eu possuía fosse, de repente, questionado por um direito que ninguém me consultou. Os pequenos atos foram crescendo em volume. Em menos de um mês, aquilo que começou com etiquetas transformou a rotina em uma série de humilhações cotidianas. E ainda assim, cada vez que eu pensava em reagir com escândalo, lembrava dos rostos dos pacientes que tinha atendido, das pessoas que precisam de calma e de decisões racionais. A dignidade, pensei, exige também estratégia. Foi então que uma coisa que parecia improvável aconteceu. Eu achei um envelope escondido no quarto de Damian. Ele estava atrás de algumas caixas, entre roupas que não usava mais. No envelope havia um papel dobrado, com selos e uma assinatura reconhecida em cartório, um pagaré. Meu coração gelou ao ler o valor. Não era uma quantia qualquer, era uma quantia que não vinha de conversas de casa. Era algo que, se levado até o cumprimento, poderia me roubar a casa inteira. Havia uma data marcada, havia um nome do meu filho, havia a impressão do carimbo do cartório. Segurei o papel com as mãos trêmulas. A vida inteira aprendi a identificar marcas de verdade em documentos, o peso do papel, a tinta que secou em sulcos, o carimbo que pressiona levemente onde tocou. Não era uma falsificação caseira, era real. A sensação foi de sentir o chão se deslocar, não por causa do valor em si, que também me assustou, mas pelo gesto. Alguém havia colocado em movimento algo contra mim. Algo programado para tirar aquilo que eu juntei com dificuldade e cuidado. Na mesma noite, enquanto fingia que não sabia onde estava um envelope, comecei uma busca cautelosa. Não quis afrontar na hora. Registrei tudo. Fotos, horários, nomes. Tirei imagens do pagaré, do carimbo. Guardei em nuvem.
Era preciso mais que indignação, era preciso documentação. Repeti mentalmente os passos. Não confrontar sem provas. Não deixar as emoções guiarem a ação. Registrar. Proteger. E as provas apareceram como peças de um quebra-cabeça sombrio. WhatsApps com conversas entre Verônica e os pais dela, Dom Sebastian e Dona Rocio. Em uma delas, leram-se frases que me fizeram soltar uma risada amarga de incredulidade. Venda da casa. Resolveríamos isso até dezembro. Em outra, um áudio em que Verônica comentava com rispidez que a casa era um investimento que poderia nos ajudar. Havia prints com mensagens de Damian propondo um plano e receber dinheiro. Havia também algo que me deixou sem respiração. Extratos simples que mostravam pequenas transferências para contas que não conhecia, saques feitos em horários estranhos e um padrão que sugeria que havia movimentações que não correspondiam ao salário simples de meu filho. Não, eu não sou especialista em finanças, mas sei quando algo não encaixa. Uma enfermeira vê padrões na desordem, aprende a reunir sinais que isolados seriam apenas ruído. Juntei tudo em pastas no computador, fiz backups. Chamei Luz Maria, minha irmã, e lhe mostrei as imagens. Ela segurou minha mão e chorou comigo. Lágrimas raivosas, de quem vê a irmã sendo tomada aos poucos por uma situação que exige força. Isso não é normal, Luz Maria disse, a voz embargada. Eles estão fazendo um cerco. Você tem de reagir. Reagir como? Perguntei. A pergunta não era capricho. Era medo de estragar a última coisa que eu tenho. Era um medo de transformar a casa num tribunal. Liguei para Patrícia, colega de enfermaria, mulher prática de poucas palavras. Marquei de vê-la no final do plantão. Ela me olhou com olhos secos quando lhe contei tudo. Patrícia não é de dar conselhos vazios. Ela toma medidas. Pediu para ver as provas. Folheou os prints como quem leu o prontuário de um paciente. Depois de um silêncio clínico, disse: Não sei tudo o que se pode fazer, Esperança, mas sei que você não pode continuar com etiquetas na sua casa. Você precisa juntar tudo, com calma. Se eu estivesse no seu lugar, eu faria um inventário. Fotos, datas. E, ela hesitou, procuraria a orientação. Não estou falando de guerra, mas de proteção. A palavra orientação me soou boa e perigosa ao mesmo tempo. Não queria um exército, queria me proteger. Contei a ideia a Damian numa conversa que foi mais um monólogo. Não falei em acusações diretas. Falei que eu precisava saber. Ele evitou os olhos. Quando comentava sobre procurar ajuda, a sua resposta foi sempre a mesma. Calma, mãe. Vamos resolver em família. Essa tal resolução em família nunca chegava quando eu mais precisava. Em vez disso, Verônica e os pais dela começavam a trazer outros episódios, visitas inesperadas, pequenas cobranças que vinham em tom de superioridade. Você poderia economizar no mercado, essa mesada para sua filha seria melhor usada assim. Era um modo de normalizar a invasão, mudar a linguagem para tornar o abuso mais palatável. E o pior era ver Damian aceitar isso com naturalidade, como quem delega a si mesmo a culpa de proteger os outros do desconforto de uma reação. Na manhã em que encontrei o pagaré, senti que o jogo mudara. Antes era uma questão íntima, doméstica. Agora haviam papéis que ameaçavam transformar a minha casa em um número numa conta de banco. Eu disse a mim mesma que precisava de conselhos técnicos, não para me armar, mas para entender os instrumentos com que estava lidando. Não queria humilhar ninguém, mas também não queria ser diminuída. Combinei então de ver um advogado, não para criar guerra, mas para entender. Um amigo de vizinhança me recomendou o licenciado Ernesto Maldonado, homem de respeito na cidade, com ar seco de quem já viu muitos conflitos familiares. Fui até o seu escritório numa tarde de chuva fina. O tom das gotas contra a janela parecia uma partitura para pensamentos acelerados. Ernesto ouviu tudo em silêncio. Pediu para ver as fotos, os prints, o pagaré. Não sorriu. Não prometeu milagres. Falou com palavras medidas, explicando possibilidades sem transformá-las em certezas. Há caminhos, disse ele, mas cada um tem consequências. Evitou com profissionalismo frases de efeito. Isso me acalmou. Eu precisava de clareza, não de promessas.
Anotei cada palavra que ele disse com atenção clínica. Ele explicou que havia maneiras de contestar o pagaré, que algumas provas poderiam impedir a execução imediata, que a intenção de vender a casa poderia ser apenas um plano verbal, e que planos verbais só são perigosos quando há documentos que os sustentam. O advogado não me disse o que fazer. Explicou cenários. Trouxe para a realidade algo que eu sentia apenas como ruído. Ouvir a descrição técnica foi como ver a imagem de um pneumotórax num raio-x, quando antes eu só sentia dor no peito. Agora se sabia exatamente o que doía. Voltei para casa com o endereço do escritório gravado na minha cabeça e uma certeza. Não mais silêncio. Ficou claro que, para preservar a dignidade, teria de agir. Não pela vontade de ferir, e sim pela necessidade de evitar que a minha vida fosse reduzida a um conjunto de etiquetas. Precisava transformar a indignação em algo construtivo. Provas organizadas, conversas documentadas, testemunhas que pudessem atestar os episódios. E, acima de tudo, precisava decidir até onde meu amor chegaria antes de virar silêncio cúmplice. As rotinas continuaram, mas com outros sentidos. Agora eu fotografava etiquetas como quem documenta crime, guardava prints como quem arquiva diagnósticos, anotava saídas e entradas de dinheiro como se me preparasse para a plateia. Em cada gesto, havia uma nova disciplina. Uma disciplina que brotava da necessidade de preservar o que construí. E essa disciplina, estranhamente, me deu paz. Tive noites melhores, porque havia um plano, ainda que embrionário. Uma tarde, enquanto separava papéis, encontrei uma foto antiga da família. Era de quando Damien era pequeno. Ele ria, com um sorvete no rosto, e eu estava ao lado, cansada, mas sorridente. A imagem me perfurou. Não por nostalgia vã, mas por ver que mesmo naquela alegria, a vida tinha sido feita de escolhas difíceis. Havia um fio entre aquele sorvete e as etiquetas amarelas. Cuidados, entrega, renúncia. E eu me perguntei quantas vezes uma pessoa pode renunciar sem se perder. Contei a Patrícia e Luz Maria que havia marcado uma consulta mais concreta com Ernesto. Elas me olharam com uma mistura de orgulho e medo. Patrícia falou pouco, como sempre. Luz Maria deixou cair algumas frases como quem costura um cobertor. "Se você precisa, eu vou com você", disse Luz Maria, pegando a minha mão. "Não vamos deixar que te tirem a casa." Na cozinha, olhando para a geladeira que ainda mantinha sua etiqueta amerola, senti algo antigo e forte voltando. Não era ódio, era uma determinação serena. A casa era a soma dos dias que eu trabalhei, das manhãs de plantão, do pão que assava nas festas. A casa tinha memórias que eu não podia permitir que fossem vendidas por uma combinação de desrespeito e conveniência. Nisso, aprendi também algo sobre amor. Amor não é sempre diálogo aberto. Às vezes é impor limites porque o outro precisa cair para se erguer. Não sonhei em ver meu filho despedaçado. Sonhei em vê-lo responsável. As ações que vinha considerando não eram vingança, eram consequências. Amor que protege também demanda firmeza. Essa reflexão me doeu e me confortou ao mesmo tempo. Os dias seguintes foram um exercício de paciência estratégica. Tirei fotos, fiz cópias, guardei recibos de compras antigas para provar que eram minhas. Reuni extratos bancários que mostravam movimentações estranhas. Colhi mensagens. Liguei para algumas pessoas que poderiam testemunhar mudanças de comportamento dentro de casa. Uma vizinha que sempre via a família nos fins de semana, uma comerciante que lembrava das compras que eu fazia para casa. Não queria teatro, queria verdade organizada. Verônica percebeu. A habilidade que ela tinha de transformar calma em pedrada começou a mostrar rachaduras. Víamos olhares. Havia uma tensão que se espalhava como um mau cheiro. Ela começou a moderar as demonstrações mais escancaradas, talvez por perceber que sua estratégia estava sendo documentada. Por outro lado, aumentou o jogo dos pequenos desaires. Cortar meu horário no uso da televisão, mudar a hora de circulação da casa, colocar som alto quando eu tentava descansar. Era uma resposta primitiva, de quem sente que o poder escapa. Uma noite, sentei com Damien na mesa da cozinha. A luz era fraca. Coloquei sobre a mesa o pagaré, os prints, as fotos das etiquetas. Não precisava falar muito. A presença das provas falava por si.
Ele olhou para o conjunto com uma expressão de alguém que pela primeira vez via o mapa completo do estrago. Mãe, começou ele, com um tom que misturava culpa e confusão. Eu não sabia de tudo isso. Achava que... Você sabia o suficiente, interrompi. Sabia o bastante para não me deixar sozinha quando eu precisei. Não quis que a conversa fosse explosiva. Queria que fosse de clareza. Queria que ao menos sentisse a gravidade das coisas. Ele respirou fundo. Havia lágrimas no canto dos olhos. Foi a primeira vez em semanas que senti um arrependimento sincero nele. Ainda assim, eu sabia que palavras podem aquecer sem consertar. São as ações, assumir dívidas, restituir o que foi tomado, buscar trabalho, que recriam confiança. A partir desse ponto, uma espécie de calma furiosa tomou conta de mim. A calma de quem trabalha por etapas, a fúria de quem não cede quando está lutando pela própria casa. Havia um plano em gestação, com detalhes minuciosos que só eu conhecia. A hora certa de conversar, o modo de apresentar os documentos, o momento de pedir que saiam com dignidade ou que assumam as consequências. Foi ali, nesse equilíbrio entre cuidado e firmeza, que me vi arrancando uma etiqueta amarela de um pote. Era um gesto quase ritual. Não quis fazer barulho. Segurei o papel e o puxei devagar. O barulho da cola soltando foi como uma nota final. Guardei a etiqueta dentro de um envelope. Era simbólico e prático ao mesmo tempo. Uma forma de dizer que eu não iria mais aceitar pequenos ultrajes sem responder. A etiqueta dentro do envelope era a prova de que algo havia sido removido por mim, e que ao mesmo tempo eu não me permitiria mais ser despojada da minha presença. Na manhã seguinte encontrei luz no olhar de Damián. Ele tinha procurado trabalho. Não era um emprego brilhante, e não resolveu tudo, mas foi um começo. Foi um sinal de que, diante da perda iminente, ele escolheu a responsabilidade. Isso me doeu e me aliviou. A queda que precisei impor não foi violência gratuita, foi uma condição para que ele tocasse o próprio chão e aprendesse a levantar com as próprias pernas. Os dias que se seguiram foram de preparação silenciosa. Guardei tudo em pastas. Marquei outra consulta com Ernesto. Comuniquei pequenas verdades aos amigos que me apoiavam. Se havia algo que aprendi, é que quando se está diante de um ataque que tenta transformar casa em mercadoria, é preciso ter aliados, não para fazer guerra, mas para serem testemunhas. E quando a minha nora me olhava com aquele sorriso calculado, eu não desejava sua queda, desejava sua correção, mas também sabia que a correção exigiria consequências. Numa tarde, enquanto organizava os papéis à mesa da cozinha, ouvi o barulho de malas. Era um som que vinha do corredor do apartamento. Alguém passava uma mala com pressa, carregando peças de roupa. Vi Verônica pelos olhos do vão da cozinha, a testa franzida, a boca apertada. Por uns instantes imaginei que ela estivesse recuando, mas o movimento poderia ser qualquer coisa. Uma partida temporária, uma visita, um ato de desafio. Segurei minha respiração. Ainda não era tempo de precipitar. Ainda faltavam passos. Ainda precisávamos de prova, de chance para que a decisão se tornasse justa e não apenas reativa. Enquanto acomodava os papéis, senti a cozinha diminuir de tamanho e simultaneamente tornar-se um campo de batalha por dignidade. Cada etiqueta arrancada, cada foto guardada, cada conversa com amigas e advogados me colocava mais perto de uma atitude que não seria apenas minha. Estaria ancorada em fatos, testemunhos e, acima de tudo, em uma necessidade de preservar o que me define. E naquele momento, antes de qualquer confronto definitivo, percebi uma coisa que me acompanharia pelos próximos capítulos. Não é fácil amar quem feriu você, mas é vital aprender a amar com limites. Porque há amores que salvam e há amores que dominam. Eu queria saber ensinar a diferença. Às vezes, ensinar dói. Às vezes, ensinar exige firmeza. E eu estava decidida a ser firme. Se essa história está tocando você de alguma forma, inscreva-se e fica comigo até o fim. Eu preciso que alguém entenda por que cheguei a esse ponto. Na manhã em que decidi que não haveria mais silêncio, acordei com a luz entrando curta pela cortina da cozinha. O sol vinha mais tímido do que de costume, como se também hesitasse em testemunhar aquilo que eu estava prestes a começar. Peguei as pastas que organizei na noite anterior, a cópia do pagaré, os prints das conversas, os extratos que mostravam saques e transferências estranhas. Coloquei tudo numa bolsa pequena, aquela que uso quando vou ao mercado.
Era estranho organizar a vida como se fosse um plantão. Checar, confirmar, embalar. Antes de sair, sentei por um minuto à mesa. Peguei a foto do Damian com sorvete e segurei como quem segura uma promessa. Pensei nas noites longas de cadeira, nos plantões, nos remédios que apliquei sem contar a ninguém a angústia de ver um filho se perder em escolhas alheias. Pensei nas amigas que me deram força. Respirei. Saí de casa com passos decididos, como se cada degrau da escada do prédio marcasse o fim de uma passagem. No escritório do licenciado Ernesto Maldonado, a sala tinha aquele cheiro de livros antigos misturado com café. Ele me recebeu com um olhar que não afrouxava, mas que também não julgava. Senti que estava cuidando de um organismo ferido. Não queria que me seduzissem com promessas. Precisava de clareza, e foi isso que tive. Expliquei tudo de novo, com calma, e ele observou as provas sem pressa. Não farei promessas, disse Ernesto com voz grave, mas essas provas mostram um padrão. Não é apenas uma discussão sobre geladeiras. Houve uma conversa técnica breve que eu absorvi sem transformar em manual. Fiquei com a sensação de que havia possibilidades concretas, mas que cada passo teria um custo emocional. Saí dali sabendo que havia alternativas. Notificação formal de que deveriam deixar o imóvel se não houvesse acordo, contestação do pagaré se demonstrasse coação ou irregularidade e outras medidas que não preciso listar aqui. O importante era entender que eu não estava errada em me proteger. Estava, ao contrário, em defesa daquilo que me pertencia e da minha própria história. Voltei para casa com a bolsa de provas e um caderno onde eu começou a anotar horários, testemunhas, pequenas ocorrências que juntas mostravam um quadro. Ao atravessar o corredor, encontrei Verônica encostada na porta da sala, como quem inspeciona a casa. Havia uma calma calculada no rosto dela, mas seus olhos traíam um nervosismo que não estava ali antes. "Onde foi você?" ela perguntou, fingindo casualidade. "Às vezes a gente sai para falar com pessoas que ajudam a pôr ordem nas coisas", respondi devagar. Não disse que havia falado com o advogado. Não precisava. Ela leu na minha face querência e hesitação. Talvez pensasse, ela está sozinha, está velha, vai se cansar. Não sabem como subestimar é masculino e feminino, de todos os lados. Eu, no entanto, vinha preparada para surpreendê-los com fatos. Os dias que antecederam a notificação foram um exercício de paciência. Evitei confrontos desnecessários, mas não me escondi. Coloquei os documentos numa pasta em que o meu nome estava escrito com letra firme, e em uma tarde ensolarada mandei entregar a notificação. Não fui eu quem bateu a porta. Não quis que a minha decisão parecesse impulsiva ou vingativa. A papelada chegou por um mensageiro. A formalidade do ato tinha um peso que palavras costumam não ter. Quando o envelope foi trazido à sala, houve um silêncio de relógio. Verônica abriu o primeiro, com dedos que tremiam por dentro. Leu em voz baixa, por primeiro a incredulidade, depois a máscara da acusação. "O que é isto?" disse ela, olhando para mim com olhos que queriam confundir e manipular. O mensageiro ficou recuado, observando. Eu me levantei e fui até a cozinha. Peguei a etiqueta amarela que ainda pendia na geladeira. O papel estava gasto nas bordas, como se tivesse sido colado e arrancado outras vezes. Olhei para todos ali, para os pais dela, para Damian que se encolhia atrás do sofá, e falei com voz controlada. "É uma notificação, não é um ataque. É uma consequência de um padrão de atitudes que vem ocupando espaços que não são seus." Damian mordeu a língua. Ouvi o som como se fosse o registro de um erro. Dom Sebastião, o pai de Verônica, ergueu a voz num protesto que era, em essência, o pedido de proteção de quem se sente acuado. "Minha filha não vai embora assim", declarou, com um tom que buscava apoio externo. "Nós ajudamos essa família. Ela tem direitos." Houve choro, encenado, para quem podia ver. Dona Rocio contorceu-se, afirmando que não tinham intenção de ferir ninguém. A cena parecia escrita por várias mãos. Acusação, vítima aparente, quem tenta mediar. Eu, no entanto, não estava disposta a aceitar papéis que não refletiam a verdade. "Vocês ajudaram", disse eu com firmeza. "Mas ajudar não é transformar uma casa em um comércio de interesses.
Eu também tenho direito à minha casa e à minha paz. No calor do momento, Verônica ergueu a voz e disse, como se fosse a última cartada: Você está ficando velha. Não é justo que a gente tenha de aguentar tudo isso. A palavra velha bateu em mim como um insulto. Sabe a diferença entre se sentir cansada e ser reduzida? Há uma linha tênue. Eu senti a indignação subir, mas respirei. O rosto de Damián agora estava vermelho. Ele saiu do sofá e ficou de pé entre nós. Mãe, tentou, mas a frase morreu. Foi o instante em que decidi que precisava fazer algo que tivesse uma carga simbólica e prática ao mesmo tempo. Não vingança, mas devolução de autonomia. Peguei a etiqueta amarela e puxei com firmeza. O ruído da cola soltando ecoou como uma nota de parábola. Era como se naquele som se dissesse que a minha casa não aceitaria mais demarcações. Em seguida, abri a porta da geladeira. Havia potes etiquetados, frascos como V desenhado, pequenos montes de comida que se dizia da família dela. Peguei o pote que tinha sido alvo do gesto. Era aquele que guardava o meu feijão feito aos domingos, e o olhei. Pensei no princípio da dignidade. E então, por mais que doesse, peguei um saco de lixo e coloquei os potes etiquetados dentro, um por um. Não os quebrei, apenas os desapeguei do meu espaço e os retirei. Não fiz por espetáculo, fiz por necessidade. Precisava que ficasse claro que não toleraria mais a guerra silenciosa. Do lado de fora ouvi um choro que parecia verdadeiro. Verônica caiu em lágrimas, gritava que a expulsão era injusta. Havia raiva, medo, humilhação. Dom Sebastião arremeteu com palavras duras, ameaçando trazer vizinhos, escrever cartas, até mesmo alegar unicamente que aquela era uma família que precisava de apoio. Tudo aquilo soou como quem tenta explicar a própria culpa em nome de uma moral distorcida. Isso é uma casa, não um depósito, falei com voz firme. Se ficar aqui, teremos regras de respeito. Se não, então parem de fingir que o que fazem é amor. Damián, que até então se mantivera parado, abaixou a cabeça. Foi ali que vi pela primeira vez o peso verdadeiro da escolha que precisava tomar. Não foi um momento de espetáculo, foi um ponto de bifurcação. Ele olhou para mim, para Verônica, para os pais, e finalmente para si mesmo. As lágrimas nos olhos eram de quem percebe que a vida pede responsabilidade. A saída não foi imediata. Houve dias de negociações tensas, conversas com o advogado, telefonemas que tentavam encontrar um meio termo. Eu não queria que a família ficasse na rua, não era isso que buscava. Queria que restaurassem o espaço de convivência com limites. Ainda assim, havia medidas que precisavam ser tomadas para que eles entendessem que suas ações tinham consequências. Na primeira noite que Verônica decidiu partir, fui até a cozinha e lavei minha xícara com calma. Não consegui dormir de primeira. Pensei em quantas coisas da vida se tratam de ordem. Horário de plantão, horários de remédio, protocolos. Me perguntei se aquilo era amor. Eu sabia que o amor exige abrir mão, mas não de si mesma. O amor pode significar colocar um limite para que o outro aprenda. E foi com essa premissa que deixei que eles partissem, com o aval do que eu havia documentado e com a certeza de que não seria pela violência, mas pela determinação. O que veio depois foi o mais doloroso para mim, o vazio da cama que Damián compartilhava com aquela figura que até então lhe dava suporte. O apartamento ficou estranho. A geladeira, limpa e sem etiquetas, parecia maior. Havia um silêncio que se esticava como uma corda, esperando por uma chuva clara para afrouxar. Eu segui com as rotinas. Visitei o hospital, atendi pacientes e, aos poucos, o nosso lar foi se tornando um lugar menos vigiado e mais meu outra vez. Damián levou alguns dias para se afastar de vez. Num primeiro momento, ele tentou argumentar que as coisas poderiam ser resolvidas. Depois, aceitou que havia portas que se fechavam por causa de atitudes sustentadas. Ele foi embora sem muita cerimônia, com uma mala pequena. Vi quando saiu, os ombros magros, a expressão diferente de quem perde não apenas um teto, mas a segurança de um conjunto de escolhas que lhe custaram caro. O choque da queda foi evidente. Nos primeiros dias ele ligava com frequência, entre lágrimas e voz trêmula, para falar de arrependimento e vontade de reparar. Mas palavras sem ação pouco repara.
Ainda assim, eu senti que havia ali uma semente. Às vezes é preciso que a semente caia na terra dura para germinar. Foi assim com ele. Nos primeiros meses, as ligações diminuíram. Trocou de número, trabalhou em serviços que nunca imaginara, um carregador numa loja, ajudante em uma obra, plantões como motorista de aplicativo quando a madrugada pedia. A cada pequena parcela que conseguiu pagar, enviava um comprovante. Alguns eram irrisórios contra o montante do pagaré, mas eram um sinal de movimento, responsabilidade. Durante esse processo, muitas pessoas me perguntaram se me senti vingativa. Não, senti o que sempre senti. Dor e compaixão misturadas. Ver o filho tropeçar doeu. Também doeu ver o outro lado da casa se desfazer em termos de rede de apoio. Eu nunca quis humilhar ninguém. Quis que Damian se tornasse um adulto responsável. Às vezes o aprendizado só aparece depois da queda. Houve um momento em que o advogado me chamou para avisar que haviam tentado manobras para contestar a notificação. Telefonemas, ameaças veladas, pedidos de tempo. Ernesto explicou que isso era comum. Quando se enfrenta um limite, alguns recorrem à gritaria antes de olhar para as próprias falhas. Mantive-me firme nas documentações. Não cedi a chantagens. A firmeza, aprendi, é uma forma de cuidado. O tempo, nesse compasso, foi o grande juiz. Passaram-se semanas, depois meses. Eu acompanhava os pagamentos que Damian fazia com o cuidado de quem acompanha a cura lenta de um paciente. Houve deslizes, houve dias em que ele dizia que não tinha o suficiente e eu sentia o aperto no peito. Mas também havia avanços. Aos poucos, o nome dele voltou a aparecer com menor insinuação de desordem. Voltou a procurar emprego com carteira assinada. O orgulho que senti naquela primeira assinatura foi curioso. Era uma mistura de alívio por tê-lo visto decidir pelo trabalho e de perda, por entender que o caminho dele só seria trilhado quando ele aceitasse pagar pelo próprio erro. 6 meses depois do episódio da geladeira, seria injusto dizer que tudo estava perfeito, a casa tinha um ar de reconciliação contida. Os domingos de almoço voltaram com regras claras. Ninguém mais trazia etiquetas, as contas eram feitas de forma transparente e a convivência tinha um novo contrato moral, nascido do que aprendi e do que fomos forçando. Não foi uma volta imediata de abraços, foi um processo de testes e provas. Eu exigia atitudes, não palavras. Quando Damian apareceu um domingo com um prato feito em mãos e pediu licença para entrar, senti o nó antigo abrir um pouco. Ele trouxe comida, nasceu a conversa e não se falou do passado imediatamente. Falou-se do trabalho que encontrara, da rotina que agora assumia. Foi nesse contexto que conheci Laura. Não foi um encontro dramático. Ela era uma colega de trabalho que apareceu certa vez trazendo um bolo para a equipe. Tinha um jeito calmo e olhos que não procuravam aproveitar as fragilidades alheias. As amizades surgem onde menos esperamos, e ela entrou nas nossas vidas devagar, com cuidado e respeito. Laura conversava com Damian sobre horas de trabalho, sobre planos simples, e não fazia juízo de como éramos antes. Ao contrário, parecia acreditar que uma pessoa muda quando decide por si mesma. A presença dela, no entanto, não resolveu tudo. Havia um temor interno. Será que eu estaria substituindo uma relação por outra? Haveria alguém tentando curar feridas com uma nova companhia? Passei a observar com prudência. Ainda assim, percebi que Laura não tinha interesse em tomar posse do meu espaço. Ela vinha para construir algo ao lado, e isso, no fim, foi um sopro de esperança. O processo de reconstrução teve passos concretos. Damian começou a pagar parcelas do débito que existia. Não foi fácil nem rápido. Havia noites em que a conta bancária dele mostrava números curtos e ele vinha com o rosto envergonhado apresentar o boleto pago. Em outras ocasiões houve atrasos, mas havia movimento. E movimento, quando constante, transforma-se em hábito. Aos poucos, as visitas dominicais ganharam um novo tom. Não era mais a informalidade que permitia invasões. Eram encontros combinados com regras estabelecidas por nós, por mim, e aceitas por todos. Havia, por exemplo, o cuidado de não tocar em objetos pessoais sem permissão, de avisar ao chegar e de contribuir nas despesas que eram partilhadas. As etiquetas amarelas se tornaram algo que olhávamos e ríamos, como se fossem relíquias de um capítulo anterior. Cada etiqueta guardada em meu envelope serviu como memória.
não para punir, mas para lembrar que limites foram postos e que isso nos permitiu reconstruir. Houve também pedidos de perdão. Não foram dramáticos. Foram conversas sentadas na cozinha, com chá, entre nós. Damião falou das noites em que sentiu vergonha de pedir ajuda. Verônica falou pouco ao princípio, envergonhada, e depois, com o tempo, começou a entender que a vida em família exige compromisso. Seus pais, Dom Sebastião e Dona Rocio, terminaram por reconhecer que algumas atitudes deles contribuíram para o conflito. Não digo que houve autocrítica completa, mas houve passos, e passos em famílias são o começo do caminho. Não posso prometer que tudo se resolve da noite para o dia. Aprendi que algumas dores marcam mais que outras e que a confiança se reconstrói gota a gota. Mas vi sinais de que a queda de Damião foi pedagógica. Ele voltou a se relacionar com a responsabilidade, pagou parte do que devia e, o mais importante, aprendeu a ficar ao lado sem anular o outro. Há dias em que ainda o vejo cantarolando enquanto lava a louça. Um gesto simples, mas que para mim tem um valor indescritível. No nosso interior, o que mudou foi algo mais profundo. Eu me senti restaurada como dona da minha casa, mas sobretudo como dona da minha dignidade. Não era sobre possuir ou não um objeto, era sobre a possibilidade de viver num lugar que me respeitasse. Quando certa tarde sentei para olhar pela janela e vi Damião brincando com um dos sobrinhos no parque, senti uma calma doce. Aquela calma não veio de um perdão ingênuo, mas de uma sequência de atitudes que fizeram com que o amor se manifestasse em limites e sinais concretos. Dias depois, quando Laura apareceu pela primeira vez para almoçar conosco, esteve presente uma sensação nova. Não havia o cheiro de vigilância, nem a tensão do passado. Havia, sim, respeito. Ela olhou para mim com gentileza e disse: "Sua casa tem muito aconchego, Dona Esperança." Sorri. Era uma frase simples, mas que carregava reconhecimento. E eu percebi: há pessoas que chegam para somar e há pessoas que chegam para dividir. O que escolhemos acolher determina muito do que vem depois. Hoje, quando me perguntam o que aprendi com tudo isso, respondo com honestidade. Aprendi que amar também significa impor limites. Aprendi que proteção pode ser um gesto de firmeza e que a dignidade não é negociável. Aprendi que o silêncio às vezes nos protege, quando usado para planejar, e que a ação, quando justa e ponderada, restaura. Aprendi a organizar provas como quem organiza um prontuário, para cuidar, não para destruir. Aprendi que o perdão é uma estrada que se constrói com passos e que exige responsabilidade do outro. E quanto à geladeira? A etiqueta amarela, aquela que confirmou minha sensação de cerco, agora está guardada num envelope com outras provas. Ela me lembra que houve um momento em que precisei escolher entre a complacência e a firmeza. Escolhi a firmeza porque ainda acreditava na possibilidade de restaurar uma família que eu amava. Hoje, quando alguém me pergunta se faria tudo de novo, respondo que sim, não por prazer no conflito, mas porque defender a própria casa é muitas vezes defender a própria história. Se você vive uma situação parecida, talvez reconheça nas palavras um eco. Posso dizer ainda, não é vergonha pedir ajuda, documentar o que está acontecendo e proteger o que construímos. Há momentos em que o amor mais verdadeiro é o que impõe limites, justamente porque quer o bem do outro tanto quanto o seu próprio. No fim, quando o relógio do domingo marcou 12:00 e as conversas começaram ao redor da mesa com risos contidos, olhei para Damião e para Laura e senti uma espécie de gratidão contida, por ter sustentado a coragem de ser firme, por ter permitido que o filho caísse e reaprendesse a caminhar, e por ver que ainda há espaço para a esperança, esse nome que me acompanha a vida inteira. Compartilha nos comentários se já precisaste impor um limite difícil por amor. Às vezes, a nossa história pode ajudar outra pessoa a encontrar coragem para fazer o mesmo. Se gostou, curta e compartilhe com quem precisa ouvir que dignidade e amor podem andar juntos.